18. Robert Mello arrastava os pés cansados enquanto folheava os relatórios. 2 anos como prefeito o haviam deixado um pouco mais domesticado, um pouco mais suave, um pouco mais paciente. Mas não fizeram com que ele aprendesse a gostar dos relatórios do governo e do terrível jargão oficialoide que eram escritos. Quantas naves eles pegaram? Perguntou Jael. 4 capturadas no chão. 2 não reportaram. Todas as outras reportaram e estão a salvo. Mello gruiu. Devíamos ter feito melhor, mas é só um arranhão. Não houve resposta e Mallow levantou a cabeça. Tem algo preocupando? Gostaria que Sut viesse até aqui. Foi a resposta quase irrelevante. Ah, sim. Agora vamos ouvir mais um sermão sobre o fronte doméstico. Não vamos não, Jael retrucou. Mas você é teimoso, Mello. Pode ter aprendido a trabalhar a situação estrangeira nos mínimos detalhes, mas nunca deu a mínima para o que acontece aqui no planeta natal. Bom, esse é o seu trabalho, não é? Para que eu nomeei ministro da Educação e da Propaganda? Obviamente para me mandar mais cedo e miseravelmente para a cova por toda a cooperação que me dá. No ano passado, deixei-o surdo com o perigo crescente de Sut e seus religionistas. De que valerão seus planos se Sut forçar uma eleição especial e botá-lo para fora? Nada, eu admito. E seu discurso ontem à noite simplesmente deu de bandeja a eleição para Sut, com um sorriso e um tapinha nas costas. Havia necessidade de ser tão franco? Não existe alguma coisa do tipo que roube a força de Sut? Não, disse Jael com violência. Não do jeito que você fez. Você afirma ter previsto tudo e não explica por que negociou com Corel para o benefício exclusivo deles por 3 anos. Seu único plano de batalha é se retirar sem nenhuma batalha. Você abandona todo o comércio com os setores do espaço perto de Corel. Proclama abertamente um impasse. Não promete nenhuma ofensiva, nem mesmo no futuro. Pela galáxia, Mello, o que é que eu devo fazer com uma bagunça dessas? Não tem glamour? Não tem apelo emocional para as massas. Dá na mesma. Mello, acorde. Você tem 2 alternativas. Ou apresenta ao povo uma política externa dinâmica, sejam quais forem seus planos em particular, ou faz alguma espécie de acerto com Sut. Mello disse. Está certo. Se falhei na primeira, vamos tentar a segunda. Sut acabou de chegar. Sut e Mello não haviam se encontrado pessoalmente desde o dia do julgamento, 2 anos antes. Nenhum detectou mudanças no outro, a não ser por aquela atmosfera sutil que deixava bastante evidente que os papéis de governante e oposição haviam se trocado. Sut se sentou sem apertar a mão de Mello. Mello ofereceu um charuto e perguntou. Importa-se se Jael ficar? Ele quer um acordo honesto. Pode agir como mediador se os ânimos esquentarem. Sut deu de ombros. Um acordo seria bom para você. Em outra ocasião, ele pediu para declarar seus termos. Suponho que as posições agora se estejam invertidas. Sua suposição está correta. Então, os meus termos são os seguintes. Você deve abandonar sua política desagitada de suborno econômico e comércio de tranqueiras para voltar à antiga política externa de nossos pais. Quer dizer, conquistar por meio de missionários? Exatamente. Não há acordo se não for assim? Não há acordo. Mello acendeu seu charuto bem devagar e inalou a ponta dele com um brilho quente. No tempo de Hardin, quando a conquista por missionários era nova e radical, homens como você se opunham a ela. Agora ela foi testada, experimentada, sacramentada. Tudo o que um Joran de Sut gostaria. Mas, me diga, como você nos tiraria de nossa encrenca atual? Sua encrenca atual. Eu não tive nada a ver com isso. Considere a pergunta modificada de modo adequado. Uma ofensiva forte é indicada. O impasse com o qual você parece estar satisfeito é fatal. Seria uma confissão de fraqueza a todos os mundos da periferia, onde a aparência de força é importantíssima, e não há um abutre entre eles que não se junte ao ataque por sua fatia do cadáver. Você devia entender bem disso. Afinal, você é de Esmirno, não é? Mello deixou passar o significado da observação. E se você derrotasse Corel? O que seria do Império? Esse é o verdadeiro inimigo? Perguntou. O sorriso estreito de Sut puxava os cantos da boca. Ah, não. Os registros de sua visita a Silhiana foram completos. O vice-rei do setor normânico está interessado em criar dissensão na periferia para seu próprio benefício, mas apenas como uma questão colateral.
Ele não vai arriscar tudo numa expedição à fronteira da galáxia quando se tem 50 vizinhos hostis e um imperador contra o qual se rebelar. Eu parafraseio suas próprias palavras. Ah, sim, ele poderia, Sut, se achar que somos fortes o bastante para sermos perigosos. Ele poderia achar isso se destruíssemos Cora pela força do ataque frontal. Teríamos de ser consideravelmente mais sutis. Por exemplo, Mello se recostou. Sut, eu lhe darei uma chance. Não preciso de você, mas posso usá-lo. Eu vou lhe dizer do que se trata e então você poderá se juntar a mim e receber um lugar no gabinete de coalizão ou bancar o mártir e apodrecer na cadeia. Você já tentou esse último truque uma vez. Não com muita vontade, Sut. A hora certa acaba de chegar. Agora escute. Os olhos de Mello se estreitaram. Quando pousei pela primeira vez em Coral, começou. Subornei o Condor com os badulaques de dispositivos que compõem o estoque usual de um comerciante. No começo, isso era apenas para obter entrada numa siderúrgica de aço. Eu não tinha planejado nada além disso, mas consegui. Consegui o que queria. Mas foi só depois de minha visita ao Império que percebi exatamente em que arma eu poderia transformar o negócio. O que estamos enfrentando é uma crise Seldon, Sut. E crises Seldon não são resolvidas por indivíduos, mas por forças históricas. Harry Seldon, quando planejou seu curso da história futura, não contava com heroísmos brilhantes, mas com amplos panoramas da economia e da sociologia. Então, as soluções para as várias crises devem ser atingidas pelas forças que se tornarem disponíveis para nós na época. Nesse caso, comércio. Sut ergueu as sobrancelhas com ceticismo e tirou vantagem da pausa. Espero não ter uma inteligência abaixo do normal, mas o fato é que esta sua palestra vaga não é muito esclarecedora. Vai ficar, disse Mello. Considere que até agora a força do comércio tem sido subestimada. Considere que até agora a força do comércio tem sido subestimada. Sempre se achou que fosse necessária uma classe de sacerdotes sob nosso controle para torná-lo uma arma poderosa. Isso não é verdade, e essa é minha contribuição para a situação galáctica. Comércio sem sacerdotes, somente comércio. Ele é forte o bastante. Vamos nos tornar muito simples e específicos. Coral está em guerra conosco agora. Consequentemente, nosso comércio com esse planeta parou. Mas, repare que estou tomando isto mais simples ainda. Nos últimos 3 anos, eles basearam sua economia cada vez mais nas técnicas nucleares que introduzimos e que somente nós podemos continuar a fornecer. Agora, o que você acha que irá acontecer assim que os minúsculos geradores nucleares começarem a falhar e um dispositivo atrás do outro começar a se desativar? Os pequenos aparelhos domésticos vão primeiro. Depois de cerca de meio ano desse impasse que você abomina, a faca nuclear de uma mulher não funcionará mais. O fogão dela começará a falhar. A lavadora não vai fazer mais um ótimo trabalho. O controle de temperatura e a umidade de sua casa para de funcionar num dia quente de verão. O que acontece? Ele fez uma pequena pausa, esperando resposta, e Sut disse calmamente. Nada, as pessoas conseguem suportar muita coisa em tempos de guerra. É verdade, suportam mesmo. Mandam seus filhos em números ilimitados para morrer horrivelmente em espaçonaves quebradas. Eles suportarão um bombardeio inimigo, se isso significar que tenham de viver de pão velho e água estagnada em cavernas a 800 metros de profundidade. Mas é muito difícil de aguentar pequenas coisas quando o fervor patriótico do perigo iminente não está presente. Vai ser um impasse. Não haverá baixas, nem bombardeios, nem batalhas. Haverá apenas uma faca que não corta, um fogão que não cozinha e uma casa que congela no inverno. Será irritante e as pessoas vão começar a resmungar. Sut disse devagar, ponderando. É nisso que você está depositando suas esperanças, homem? O que você está esperando que aconteça? Uma rebelião de donas de casas? Um levante súbito de açougueiros e donos de mercados com facas e cutelos gritando: devolvam nossas lavadoras nucleares automáticas Super Clino? Não, senhor, Mello disse impaciente. Não espero isso. O que espero é um fundo geral de irritação e insatisfação que será engrossado por figuras mais importantes posteriormente. E que figuras mais importantes são essas? Os fabricantes, os donos de fábrica, os industriais de Coral. Quando 2 anos do impasse tiverem se passado, as máquinas nas fábricas começarão a falhar uma a uma. As indústrias que modificamos dos pés à cabeça com nossos dispositivos nucleares subitamente se encontrarão completamente arruinadas. Os industriais virão em massa e de um golpe só, donos de nada a não ser... Os industriais virarão em massa
e de um golpe só, donos de nada a não ser um ferro velho que não funciona. As fábricas funcionavam muito bem antes de você chegar lá, Melo. Sim, Sot, funcionavam com cerca de 1/20 dos lucros, mesmo que você deixe de lado o custo da reconversão ao estado pré-nuclear original. Com os industriais, os financistas e os homens comuns contra o Commodore, por quanto tempo ele aguentará? Tanto quanto ele desejar, assim que lhe ocorrer obter novos geradores nucleares do Império. E Melo soltou uma gostosa gargalhada. Você não entendeu, Sot. Você não entendeu nada. Igual ao Condor. Você não entendeu absolutamente nada. Escute, homem. O Império não pode substituir nada. O Império sempre foi um reino de recursos colossais. Eles calculavam tudo em planetas, em sistemas estelares, em setores inteiros da galáxia. Os geradores deles são gigantes, são gigantescos porque eles pensavam de forma gigantesca. Mas nossa pequena fundação, nosso único mundo quase sem recursos metálicos, precisamos trabalhar com economia bruta. Nossos geradores tinham de ser do tamanho de nosso polegar, porque essa era toda a quantidade de metal que podíamos ter. Fomos obrigados a desenvolver novas técnicas e novos métodos. Técnicas e métodos que o Império não consegue desenvolver, porque já degenerou para além do estágio em que você pode fazer algum avanço científico realmente vital. Com todos os seus escudos nucleares, grandes o bastante para proteger uma nave, uma cidade, um mundo inteiro, eles jamais conseguiriam construir um para proteger um único homem. Para fornecer luz e calor a uma cidade, eles têm motores de 6 andares de altura. Eu os vi, ao passo que os nossos cabem nesta sala. E quando eu disse a um dos especialistas nucleares deles que um invólucro de chumbo do tamanho de uma noz continha um gerador nuclear, ele quase morreu engasgado de indignação no ato. Ora, eles nem sequer compreendem seus próprios colossos agora. Máquinas funcionam de geração a geração automaticamente, e os responsáveis são uma casta hereditária que ficaria indefesa se um único tubo em toda aquela vasta estrutura queimasse. Toda essa guerra é uma batalha entre dois sistemas, entre o Império e a Fundação, entre o grande e o pequeno. Para tomar o controle do mundo, eles subornam com imensas naves que podem fazer guerra, mas sem significado econômico. Nós, por outro lado, subornamos coisas pequenas e não entendem a guerra, mas vitais para a prosperidade e para os lucros. Um rei ou um côndor pegará as naves e até fará uma guerra. Ao longo da história, governantes arbitrários trocaram o bem-estar de seus súditos pelos que consideravam honra, glória e conquista. Mas ainda são pequenas coisas na vida que contam, e Asperargo não terá condições de lutar contra a depressão econômica que varrerá Corel totalmente em 2 ou 3 anos. Sut estava de janela, de costas para Melo e Jael. A noite caía agora, e as poucas estrelas que brilhavam fracas ali no limite da galáxia luziam contra o fundo da lente nebulosa que incluía os restos daquele império ainda vasto que lutava contra eles. Não, você não é o homem, disse Sut. Você não acredita em mim? Eu quero dizer que não confio em você. Você é adulador. Já me enganou o suficiente quando pensei que o tinha sob controle em sua primeira viagem a Corel. Quando achei que o havia acuado no julgamento, você conseguiu se safar e ainda obteve o cargo de prefeito por pura demagogia. Você não tem nada de honesto. Suas intenções são sempre dúbias. Não há declaração que não tenha 3 significados. Suponha que você fosse um traidor. Suponha que sua visita ao Império tivesse sido lhe dado um subsídio e a promessa de poder. Suas ações seriam precisamente o que são agora. Você provocaria uma guerra depois de ter fortalecido o inimigo. Forçaria a Fundação em atividade e daria uma explicação plausível de tudo tão plausível que convenceria a todos. Você quer dizer que não haverá acordo? Melo perguntou gentilmente. Eu quero dizer que você precisa deixar o cargo por vontade própria ou à força. Eu lhe avisei sobre a única alternativa à cooperação. O rosto de Johannes Sut ficou vermelho de sangue num súbito ataque emocional. Eu aviso Robert Melo de Esmirno que se me prender não haverá trégua. Meus homens não se deixarão deter por nada e espalharão a verdade sobre você, e o povo comum da Fundação se unirá contra seu governante estrangeiro. Eles têm uma consciência de destino que um esmirniano nunca poderá entender, e essa consciência o destruirá. Robert Melo disse baixinho para os 2 guardas que haviam entrado. Levem-no, ele está preso. Sut disse, esta é sua última chance. Melo apagou seu charuto e nem olhou para ele.
E 5 minutos depois, Jael se mexeu incomodado e descansado. Bem, agora você criou um mártir para a causa. O que virá a seguir? Mello parou de brincar com o cinzeiro e olhou para cima. Esse não é o Sult que eu conhecia. Ele é um touro cego de sangue. Pela galáxia, como ele me odeia! O que o torna mais perigoso ainda. Mais perigoso? Besteira. Ele perdeu toda a capacidade de julgamento. Você está super confiante, Mello, Jael disse sério. Está ignorando a possibilidade de uma revolta popular. Mello levantou a cabeça mal-humorado. De uma vez por todas, Jael, não há nenhuma possibilidade de uma rebelião popular. Você está tão cheio de si. Eu estou cheio da certeza da crise Seldon e da validade histórica de suas soluções externas e internamente. Existem algumas coisas que eu não disse a Sult agora. Ele tentou controlar a própria fundação por forças religiosas, assim como controlou mundos exteriores e fracassou. O que é o sinal mais certeiro de que, na crise Seldon, a religião perde seu papel. O controle econômico funcionou de modo diferente, e parafraseando aquela famosa citação de Salvador Hardin de que você tanto gosta, um desintegrador que não puder apontar para os dois lados não presta. Se Corel prosperou com o nosso comércio, nós também. Se as fábricas colerianas falharem sem nosso comércio e a prosperidade dos mundos exteriores desaparecer com o isolamento comercial, nossas fábricas também falharão e nossa prosperidade desaparecerá. Não há uma única fábrica, um centro de comércio, uma linha de transporte que não esteja sob meu controle, que eu não possa desabilitar por completo. Se Sult tentar fazer propaganda revolucionária, onde sua propaganda for bem sucedida, ou ao menos parecer que foi bem sucedida, vou garantir a prosperidade. Onde sua propaganda for bem sucedida, ou ao menos parecer que foi bem sucedida, vou garantir que a prosperidade acabe. Onde ela falhar, a prosperidade continuará, pois minhas fábricas continuarão totalmente equipadas. Então, pelo mesmo raciocínio que me faz ter certeza de que os corelianos se revoltarão em favor da prosperidade, estou certo de que nós não nos revoltaremos contra ela. O jogo será jogado até o fim. Então, disse Jael, você está criando uma plutocracia. Está nos cercando, está tornando uma terra de comerciantes e príncipes mercadores. E o que será do futuro? Mello levantou o rosto sério e exclamou feroz. E o que eu tenho a ver com o futuro? Sem dúvida, Seldon já o previu e preparou para ele. Outras crises acontecerão no futuro quando o poder do dinheiro tiver se esgotado, da mesma forma que a religião se esgotou hoje. Que meus sucessores resolvam esses problemas, assim como resolvi o problema de hoje. Corel. E assim, após 3 anos de uma guerra que foi certamente a menos travada na história registrada, a República de Corel se rendeu incondicionalmente e Robert Mello tomou seu lugar ao lado de Harry Seldon e Salvador Hardin nos corações do povo da Fundação. Enciclopédia Galáctica. E assim a gente termina o primeiro livro da Fundação, pessoal. Agora vou fazer as postagens. E assim que eu for lançar o primeiro capítulo do segundo livro, o Fundação e Império, eu já mando um aviso para vocês na comunidade aí. Se gostaram da série, não esqueçam de deixar o like. Muito obrigado pela força que estão dando aí. E vamos alcançar os 3.000 inscritos aí antes do final do ano.